Oscar de volta ao São Paulo em 2022? No vídeo de hoje do canal da Nicola, te conto qual é a chance dessa história ir adiante. Falo também sobre a revolta de dirigentes do Corinthians com a Anvisa, que vai impedir a estreia do William, ou a reestreia no caso, nesse domingo. Bora contar também sobre o porquê de vários jogadores de clubes grandes de São Paulo terem publicado fotos com mão na boca. Seria um protesto? Falo ainda sobre Davi Luiz e Daniel Alves, com atualizações sobre os dois casos. Tem informações sobre o Botafogo, 100% no retorno, além do Cuiabá, uma das surpresas do Campeonato Brasileiro da temporada de 2021. Bom, antes de começar a passar todas as informações, só me apresentar, sou o Jorge Nicola, criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito, a gente está com quase 1.100.000 inscritos, a caminho de 1.100.000. Se você não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ajuda a gente a chegar para cada vez mais pessoas. Também não esquece de deixar o like se tiver curtido o vídeo, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Davi Luiz, oficialmente reforço do Flamengo, salário na casa de R$1,5 milhão por mês, contrato até dezembro de 2022, dentro da cúpula rubro-negra, a expectativa de que ele possa estar no Allianz Parque hoje para acompanhar à distância da arquibancada, de uma tribuna, de um camarote, a partida do Flamengo contra o Palmeiras, jogo super importante. O Davi Luiz assinou seu contrato com o Flamengo em São Paulo, ele estava em Angra dos Reis, nesse sábado foi até um hotel em São Paulo e se encontrou com o Júlio Taran, com o Juliano Bertolucci, que são seus empresários, além dos dirigentes rubro-negros para sacramentar o acordo. A expectativa é de que ele possa assistir ao jogo hoje e a partir dessa segunda-feira já inicia os trabalhos de olho na possibilidade de estrear em um momento não muito distante. Principal reforço do Flamengo para a temporada, a gente está falando de um cara que tem nas redes sociais mais seguidores do que o Flamengo no Twitter e no Instagram, só para vocês entenderem o tamanho do Davi Luiz. Sobre Daniel Alves, atualizações importantes, a expectativa do São Paulo é de que a rescisão do contrato seja assinada no máximo até terça-feira. O Tricolor já fez uma oferta para que o Daniel Alves aceite o rompimento do contrato e com isso o São Paulo pode economizar até R$29 milhões. Cheguei a fazer essas contas para você num vídeo que eu publiquei nesse sábado, eu vou deixar o link para que você possa assistir. Daniel ainda não se pronunciou a respeito dessa oferta feita pelo São Paulo para a rescisão do contrato, mas a impressão dos dirigentes do Tricolor é de que o Daniel tem pressa para se acertar em relação a isso, porque ele vai jogar em outro clube do futebol brasileiro, disputou apenas 6 partidas no Campeonato Nacional. Dentro do Morumbi, a suspeita principal é de que Daniel Alves pode virar reforço do Flamengo. Já pensou? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bom, bora falar agora sobre o Botafogo, que jogou nesse sábado e mais uma vez venceu 4-0 em cima do Londrina, jogo da Série B. Quarta vitória em 4 jogos do retorno. O Botafogo é o único com 100% de aproveitamento, até por isso tá super embalado e cada vez melhor colocado. 9 rodadas atrás, ou melhor, 7 rodadas atrás, o Botafogo era o 9º colocado. Nesse momento já é o 3º, só 4 pontos atrás do líder Curitiba. A vantagem do Botafogo para o primeiro time fora do G4 também é de 4 pontos. Time que sob o comando do Anderson Moreira faz campanha espetacular. São 9 vitórias em 11 rodadas. Só para comparar o Botafogo com outros grandes, o Botafogo é o 3º, com 41 pontos, o Vasco é o 10º com 32 pontos e o Cruzeiro aparece em 13º com apenas 29 pontos. O Botafogo é hoje o grande candidato entre os gigantes da Série B a voltar para a elite do futebol nacional. Bora falar sobre Série A agora e sobre uma surpresa. O Cuiabá, com a vitória contra o Juventude na noite desse sábado, foi para o 7º lugar na tabela de classificação da primeira divisão. Vitória por 2-1 com gols de Quinteiro contra e Gênison. Esses 2 gols marcados a favor do Cuiabá, o Juventude descontou com Castilho. Com a vitória, o Cuiabá ficou a apenas 1 ponto do Corinthians na tabela de classificação. Excelente momento do Cuiabá, são 27 pontos em 20 jogos, campanha de 6 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. 6 pontos de vantagem para o Z4, que é o grande objetivo do Cuiabá na atual temporada. Sob o comando do Jorginho, o time conquistou 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Todas as vitórias do Cuiabá no Campeonato Brasileiro foram sob o comando do atual treinador. Vem de uma sequência de 4 vitórias nos últimos 6 jogos. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Dá os parabéns aos responsáveis pela montagem desse time, o Cristiano Dresch, que é um homem forte do futebol, além do pessoal da Casa Soccer, a empresa que tem o Luiz Carvalho como representante.
Luiz teve papel importante na contratação de vários atletas que fazem sucesso com a camisa do Cuiabá na atual temporada. Muita gente classificava ou condenava o Cuiabá como rebaixado. Nesse momento ele está muito mais perto de ir à Libertadores da América do que de brigar contra o rebaixamento. Bom, quero falar agora sobre o Corinthians e a revolta dos dirigentes alvinegros com a Anvisa. Cheguei a contar no vídeo da tarde e noite desse sábado que o Willian estaria liberado. Ele tinha recebido a visita de agentes sanitários, houve um teste para Covid, ele testou negativo e, ao que tudo indicava, ele seria liberado para viajar com o time para enfrentar o Atlético Goianiense 18h15 desse domingo. Mas, já à noite, por volta de 7h30 da noite, surgiu a notícia de que a Anvisa havia impedido que o Willian viajasse e também que entrasse em campo. E isso causou uma enorme revolta nos dirigentes, não só nos dirigentes, na comissão técnica e em torcedores do Corinthians. Isso porque há casos no Brasil, por exemplo, do Andréas Pereira, de atletas que também vieram da Inglaterra e tiveram a possibilidade de jogar. O Andréas Pereira chegou em 20 de setembro e 9 dias depois estava em campo no jogo entre Flamengo e Santos. Ele inclusive marcou gol na goleada rubro-negra por 4-0 na Vila Belmiro. Já o Willian chegou em 1º de setembro, ontem 11 de setembro, 10 dias depois, recebeu a visita das pessoas da Anvisa e foi vetado da partida porque a Anvisa exigiu que o Willian ficasse por 14 dias em quarentena. Só para recapitular, quando o Willian desembarca no Brasil, apesar de ser brasileiro e não estrangeiro, ao contrário dos argentinos que enfrentariam o Brasil, houve uma recomendação de acordo com a Anvisa para que o jogador ficasse por 14 dias fazendo quarentena. Não rolou a quarentena e a Anvisa acabou por impedi-lo de jogar. Só para completar sobre o Corinthians, o Willian está longe de ser o único problema para a partida desse domingo. O técnico Silvinho não vai contar com o Gil suspenso, com o Luan, com o Renato Augusto e com o Madison machucados. O Madison voltando de contusão, o Luan e o Renato Augusto com problemas. O Willian eu já contei vetado, o Jô foi liberado para tratar problemas particulares, o pai da esposa dele acabou falecendo, então todos esses são problemas para a partida contra o Atlético Goianiense. A única boa nova é a volta do Mantuan. Jogador revelado na base do Corinthians, vivia grande momento no ano passado quando, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, rompeu o ligamento dos joelhos, 11 meses de ausência e está de volta ao time corintiano. O provável Corinthians para essa noite: Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Gabriel, Rony e Juliano. O ataque com Mosquito de um lado, Roger Guedes possivelmente centralizado e Gabriel Pereira do outro lado. Seu palpite para o jogo? Use espaço para comentários para dizer o que você acha que vai dar entre Atlético Goianiense e Corinthians. Corinthians que precisa se reabilitar depois de tropeçar em casa na última rodada. Bora contar agora por que os jogadores, vários do futebol brasileiro, publicaram fotos, para falar a verdade não foram nem fotos, mudaram fotos do perfil, do Instagram. A maioria das fotos com os atletas com a mão na boca. Só para citar alguns casos: Luciano, Reinaldo e Miranda do São Paulo, Gustavo Gomes e Everton do Palmeiras, o Pará do Santos, a Cristiane, uma das principais jogadoras de futebol feminino. Essas fotos foram postadas ao longo do sábado. E vários torcedores do São Paulo, sem perceber que haviam jogadores de outros clubes, imaginaram que poderia ser um protesto. Os jogadores do São Paulo estão protestando em relação à situação do Daniel Alves, seria que é alguma coisa nesse sentido e tal. E eu fui checar com pessoas que trabalham, que são próximas a esses atletas e não tem nada a ver com Daniel Alves, não é um protesto contra o São Paulo, não teria lógica, até porque há atletas de outros clubes. Essa situação, esse movimento de postagem de fotos levando a mão à boca é uma campanha publicitária, mais ou menos nos moldes da feita recentemente, da campanha feita recentemente pela Brahma. Na oportunidade, alguns atletas pintaram o cabelo. Vocês lembram? Descoloriram o cabelo? Dessa vez, alguns atletas foram contratados e decidiram colocar a mão à boca. Essa ação comercial é uma parceria com o WhatsApp. Sim, o WhatsApp. E tem a ver com, só para ler direitinho para vocês, com privacidade do WhatsApp. Em breve a gente vai ter mais novidades a respeito desse caso, qual é a mensagem que o WhatsApp quer passar, mas já quero desde já informar vocês que esse movimento é uma ação comercial, os atletas estão sendo pagos para participar desse movimento. Luciano, Reinaldo e Miranda do São Paulo, Gustavo Gomes e o Everton do Palmeiras, o Pará do Santos, a Cristiane da Seleção Brasileira.
ex-atleta da seleção, né? Ela pediu para parar. São alguns dos convidados, alguns dos participantes dessa campanha publicitária. Não se assuste, não tem nada demais, tá bom? Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de Oscar, jogador hoje com 30 anos de idade, voltar ao São Paulo em 2022. Tem dois movimentos que levaram ou causaram essa expectativa no torcedor tricolor. O primeiro deles nem é novo, é uma entrevista publicada pelo UOL em março. O UOL conversou com o Oscar e nesse bate-papo o Oscar disse o seguinte, abre aspas, eu não guardo mágoa do São Paulo ou dos São Paulinos. Como poderia? Eu sou um deles. Até hoje acompanho e torço para o tricolor. Eu queria ter feito mais pelo São Paulo. Fecha aspas. Só para lembrar, o Oscar deixou o São Paulo pela porta dos fundos, foi uma baita confusão, ele muito novo, deixou o tricolor e foi pro Inter, processo na justiça, um rolo danado, o torcedor são paulino ficou muito bravo com ele, mas nessa entrevista o Oscar adotou um tom conciliador, falou que é São Paulino e que não teria problema nenhum, enfim, que não guarda mágoa nenhuma. Não foi nesse sábado, foi no dia 10, sexta-feira, o Luiz Ademar, que é jornalista, bastante conhecido, trabalhou por muitos anos no Sport TV, cravou na conta de Twitter dele que o Oscar volta em 2022. A frase usada pelo Luiz Ademar foi, abre aspas, podem favoritar, volta em 2022. Era o Ademar fazendo referência a essa postagem da entrevista do UOL lá de março. Mas agora, na sexta-feira, o Luiz Ademar trouxe a informação de que pode ter alguma coisa a ver nessa parada. Fui checar, fui tentar entender os movimentos, os passos, o que poderia acontecer para que o São Paulo contratasse o Oscar. A diretoria do São Paulo não confirma, até aí, acho normal. Imagina, diante da crise econômica, financeira, negociando com o Daniel Alves a rescisão do contrato e devendo 18 milhões de reais, surge a notícia de que o São Paulo está contratando o Oscar. Não pegaria muito bem, até com os atletas, né, por toda a dificuldade em pagar salários atrasados. Mas fui levar essa história adiante, conversei também com pessoas próximas ao Oscar. E dá para dizer que a chance é de fato muito pequena. Por quê? O Oscar tem contrato com o Xangai SPG da China até novembro de 2024. Mas até o fim do mês, até o fim do ano de 24, ou seja, tem as temporadas de 22, 23 e 24. Tem mais 3 anos de contrato com o Xangai SPG, onde ele ganha 20 milhões de euros por temporada. 20 milhões de euros hoje equivalem a 124 milhões de reais ou 10 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 3 anos de contrato, 22, 23 e 24, a gente está falando de 124 milhões vezes 3. 124, 248, quase 370 milhões de reais. Eu vou repetir porque o número é meio impressionante. Quase 370 milhões de reais para receber durante esse período de 3 anos. Essa pessoa que trabalha com o Oscar, que eu consultei, ela falou, como é que o São Paulo paga isso? Eu falei, não tem a menor condição, né? Aí eu perguntei, mas os chineses estão felizes com o Oscar? Ele tem jogado lá? E essa pessoa contou que o Oscar é titular absoluto, é dono do time, especialmente depois da saída do Hulk, ele passou a ser ainda mais protagonista no Xangai SPG. O futebol chinês passa por um momento de crise, de dificuldades financeiras, várias empresas que ajudavam, que bancavam os clubes acabaram tendo muitos problemas durante a pandemia, o governo também deixou de ajudar, mas nesse momento o Oscar segue com bastante moral por lá. Na atual temporada são 14 jogos, 3 gols e 8 assistências. Só para lembrar que recentemente também o Oscar deu uma entrevista a um jornal inglês chamado The Guardian, afirmando que pensa em se aposentar no Chelsea. Ele teve propostas recentes na temporada passada para ir para o Chelsea ou para o Arsenal. Mas aí ele contou para mim que se topasse qualquer uma das duas ofertas, ele iria para o futebol inglês para ganhar 1/4 daquilo que ele ganha na Inglaterra. Imagine então a diferença para vir jogar no futebol brasileiro. Acho que ainda não vai ser em 2022 que o Oscar vai voltar, mas já aprendi que o futebol prega peças na gente a todo instante. De qualquer maneira, tire suas próprias conclusões. Você acha que o Oscar volta? Você acha que o Oscar fica mais um pouco na China? O que você faria ganhando 10 milhões de reais por mês? Meu Deus, 10 milhões de reais por mês, hein? Que beleza. Parabéns ao Oscar e aos envolvidos. Fizeram por merecer.
Pessoal, eram essas as informações desse domingo. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo para deixar você bem informado sobre as coisas da rodada, sobre futebol, bater papo, aquele tradicional papo que a gente faz sempre aos domingos. Vocês vão mandando perguntas, aquilo que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Tô dando uma olhada aqui na tabela, nos jogos, para saber em que horário a gente entra. A gente tem às 4 da tarde Palmeiras e Flamengo, 4 da tarde Fortaleza e Atlético Mineiro, 2 jogos bem legais. Depois às 6h15 Atlético Goianiense e Corinthians e às 8h30 Fluminense e São Paulo. Isso significa que a gente deve entrar no ar apenas depois de Fluminense e Tricolor, jogo dos tricolores, né? Aí a gente volta ao vivo para bater papo com vocês. Combinado? A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau!